Olá, já estamos no ar com Vida Saúde. No programa de hoje nós vamos falar sobre como a psicologia ajuda a manter os relacionamentos saudáveis. Afinal de contas, um casamento ou namoro mal sucedido acarreta em diversos problemas psicológicos e tudo isso interfere consequentemente na saúde. Para falar sobre este assunto, nós conversamos com a escritora e psicóloga Ionara Malveira. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tudo ótimo. A gente já começa perguntando, né? Quais as principais queixas nos consultórios sobre os relacionamentos? Muito boa a gente começar por essa pergunta, porque as pessoas elas não chegam com uma queixa de relacionamento. Elas chegam adoecidas, ou com depressão, ou ansiedade, ou uma dor na coluna, né? Ou uma dermatite. É muito interessante esse movimento, porque aí a gente vai entender que os relacionamentos vão mal e é por isso que ela adoeceu. Mas ela chega com a ponta do iceberg, sabe? Estou com problema financeiro, estou com isso e aquilo. E aí a gente, como profissional, vai tentar filtrar para chegar nos relacionamentos. Que eu falo que tudo é relacionamento. A forma com que você se relaciona com o dinheiro, com a vida, com sua espiritualidade, com as pessoas, tudo é relacionamento, né? Então é um termo bem amplo, né? Amplo. E o que caracteriza aí uma relação saudável? O que caracteriza uma relação saudável é o antagônico que caracteriza uma relação adoecida, né? Que é a falta de infelicidade. As pessoas ficarem mais angustiadas do que felizes. O maior princípio assim, indicador de que um relacionamento não está legal, né? Na verdade, é justamente o fato de você estar confortável naquela relação. Agora, muitos relacionamentos mal sucedidos são, na verdade, uma consequência do que foi ensinado pelos pais, Ionara. A gente aprende a relacionar com eles, né? Do jeitinho que eles relacionam, a gente se relaciona também. Uma curiosidade assim que é muito intrigante, eu sempre pergunto, como você sabe que você está apaixonado? A gente se apaixona, Rafael, pelo que é familiar. No entanto, o que foi familiar para você pode ter sido diferente para mim. E o que acontece? Às vezes o que foi familiar para você foi violência, foi indiferença, foi negligência. E aí é muito louco, porque inconscientemente eu acabo me apaixonando por pessoas que emanam esse tipo de energia. Olha como é que é perigoso. Então, os nossos pais, a forma deles comunicarem, a forma deles se olharem. Por exemplo, uma pessoa acha que um relacionamento... meus pais têm um relacionamento ótimo, mas aí eles têm um relacionamento meio de irmãos. Entende? Então, nunca é um relacionamento de casal. É sempre uma referência perigosa, ruim, ou sempre uma referência que é de irmandade, fraternidade, mas ainda não configura uma relação casal, sabe? Então, diante disso que você está me dizendo, algumas pessoas podem estar aí desconectadas com a realidade. Achar, por exemplo, Total. romântico uma relação que tem agressão? Seria isso? Total, total. E é por isso que as pessoas falam assim, tal mulher gosta de apanhar. Isso não existe, né? Ela vive num relacionamento abusivo, ela não consegue sair justamente porque, mesmo ruim, existe uma relação de paz, de como se eu estivesse no lugar certo. Fora dali, eu não estou no lugar certo. Na verdade, não é sensação de paz, é de lar. Estou em casa. E o que é buscar um equilíbrio em um relacionamento? É perigoso. Porque o maior pilar de todos é o autoconhecimento. Você precisa entrar em contato, você precisa se conectar com essa sua história para você diferenciar o que é da sua família, o que é seu. Então, para estar equilibrado e saudável, eu tenho que ter consciência de quem eu sou, da minha história, para só assim haver cura e eu conseguir me relacionar bem, sabe? De forma equilibrada, para não depositar no outro aquilo que é meu. A gente vive exigindo do parceiro, da parceira, aquilo que a gente teve falta lá na infância. Então, se meus pais não me deram atenção, eu exijo demasiadamente a atenção do meu parceiro. E aí fica uma coisa meio descompensada. O outro nunca é suficiente, essa é a verdade. Agora, é um risco dizer que, além de namorados ou casados, os dois precisam ser amigos? Cai um pouco naquilo que eu estava comentando assim, ó, casal tem que ser casal, sabe, Rafael? Casal. O que é casal? Tem tensão, tem pulsão sexual, tem vitalidade, tem um olhar que é diferente, o jeito de pegar, o jeito de tocar. Eles precisam ser casal.
E quando a gente fala sobre ser amigos, eu acho os rótulos importantes. E quando você rotula um parceiro seu amigo, você cai nesse problema dele acabar virando um irmão, vocês terem uma energia de fraternidade, e um relacionamento de casal não é sustentado na fraternidade, ele é sustentado na sexualidade. E aí não estou falando de sexo, eu estou falando daquela energia que é própria do casal. Então a gente tem que buscar um parceiro, um companheiro de vida. Ao invés de buscar marido, namorado, a gente busca um parceiro de vida. Agora, você precisa mudar o seu jeito de ser. Essa é uma frase dita em muitas brigas de casais. Está correta essa postura? Não, é inadequada. Por quê? Todos os nossos relacionamentos eles seriam muito melhores e mais saudáveis se a gente dissesse como se sente, ao invés de julgar. Então, o que eu posso fazer? Eu não quero mudar seu jeito de ser, porque foi por ele que eu me apaixonei. Mas o seu jeito de ser, de forma desequilibrada, ou seja, exagerada, ele me faz mal. Posso dar um exemplo rapidinho de uma coisa que é muito legal? Se você é um cara tímido, você se apaixona por uma mulher vibrante, que ela fala, ela sabe entrar e sair dos lugares, você acha ela interessante, tudo que ela fala, você viaja, ela conta história, você acha aquilo incrível, você leva ela para o meio dos seus amigos e ela faz amizade com todo mundo, você acha incrível, se apaixona por ela e casa. Quando você casa com ela, isso que você se apaixonou é justamente o motivo que você vai desejar separar. Essa mulher fala demais, ela conversa o tempo inteiro, ela fala com todo mundo, entendeu? Então, porque você lembra que você é tímido? E a mulher é a mesma coisa. Por exemplo, né, nesse casal que o homem é tímido, ela se apaixona por ele porque ele é tímido, ele é dócil, ele é manso, mas aí ela fica com raiva. Esse homem nunca fala, ele não se posiciona, entendeu? Então, eu não vou mudar o meu jeito de ser, mas eu preciso dizer como eu me sinto quando você está no seu jeito de ser exagerado. Então, e não tem como eu ficar com raiva quando você fala assim, Ionara, eu me sinto desrespeitada quando você faz tal coisa. Eu vou falar o quê? Entende? E a conversa consegue fluir muito mais. Ok. Mais uma dica importante, viu? Quais são os sinais de que o relacionamento não vai bem? O maior sinal de qualquer situação que não vai bem, relacionamento ou um lugar que você esteja, é bem clichêzinho, mas é muito valioso, que é observar o seu coração. Ele fica angustiado, ele fica incomodado, ele fica enrijecido. Sabe aquela sensação que você tem que as coisas não estão bem? Né? Quando você não consegue ser você mesmo, quando você não consegue ficar confortável, você está numa relação onde você tem que pisar em ovos, você está numa relação onde você não pode falar com o outro um sentimento seu que você sabe que ele vai levar para o pessoal. Então, essas situações que te deixam enrijecido, tanto no quesito emocional quanto físico do seu espaço, é um grande sinal, inclusive, de um relacionamento abusivo. Ok. Este programa, que é um verdadeiro choque de gestão dos relacionamentos, vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com muito mais informações, né, Ionara? Então, é rapidinho o nosso intervalo, a gente volta já já. Já estamos de volta com o nosso Vida Saúde, foi bem rapidinho, né? Hoje no programa a gente está falando sobre a saúde nos relacionamentos, recebendo aqui a psicóloga Ionara Malveira. Agora, Ionara, como identificar aí um relacionamento abusivo ou tóxico? Para a gente falar sobre isso, a gente precisa primeiro conceituar o que seria abuso. Abuso civil, que a gente vai entender na justiça e tudo mais, é uma coisa, e abuso emocional é outra. E tudo que a psicologia vai analisar vem desse abuso emocional. O que é um abuso? É toda vez que eu invado, Rafael, um espaço que é seu físico ou emocional. Manipular um pensamento seu, né? Fazer você pensar de uma maneira diferente, inibir o seu aspecto físico. Toda vez que eu invado qualquer espaço que é seu, de opinião, de desejo, de sentimento, eu vou estar sendo abusiva. Então, percebe que isso é muito simples de ser feito e fácil, né? Uma vez que é muito fácil fazer algo que o outro não goste. Então, o mais importante para você identificar que uma relação é abusiva
é o seu espaço, você que vai dizer se aquilo é abusivo ou não. E aí a gente tem as variações disso de uma forma exagerada, que vai ser quando realmente existe uma intenção em manipular o outro, né, em inibir o outro nas suas habilidades e tudo mais. Então o abuso ele vai conectar com esse seu direito de ir e vir que eu estou tentando impedir. E relacionamento tóxico? A toxicidade, ela é uma coisa mais velada, ela é até mais adoecida. Porque quando a gente fala em tóxico, você pensa numa fumaça tóxica, assim? Eu penso. É aquilo que você vai sendo intoxicado sem perceber, que é na manipulação. Por exemplo, eu dizer para você assim, Rafael, cuidado com aquele amigo seu. Nossa, eu fico morrendo de medo, assim, eu acho ele meio invejoso. E aí eu vou tentando te manipular com uma aparência de cuidado em prol de que você faça aquilo que eu quero. Então é muito ruim. Eu tenho um vídeo que foi o meu primeiro vídeo que bombou no Instagram, chama Amizade Narcisista, que aí vai para além do relacionamento amoroso, mas para a amizade. Que é aquela amizade, Rafael, que você tem medo até de contar suas coisas boas, com medo de magoar ou dela ficar chateada. É uma amizade que se você não chama ela para tudo, ela vem e tira satisfação com você. Se você está com uma amiga, você tem que estar com ela também. Você não pode ter outras amizades. Então é alguém que está sempre inibindo o seu espaço, seu direito de ir e vir, pensar e sentir. Agora, Ionara, como sair desse tipo de relacionamento? Tem alguma dica rápida? Nunca tem dica rápida para um problema complexo, sabe? Porque, Rafael, você tem que estar muito dentro de si. Sabe, muito conectado com o seu eu, para quando isso acontecer, você saber entrar e sair. Então, se você não estiver conectado com o seu eu, você vive isso sem perceber que você está vivendo. E isso é o mais perigoso. Então, estar conectado com o meu autoconhecimento, comigo mesmo, é que vai garantir que eu consiga não evitar esse tipo de situação, mas conseguir sair dele. Agora, Ionara, quais são aí os principais fatores que impedem ou dificultam a decisão de um fim de um relacionamento? A dependência emocional, sem sombra de dúvida. Dependência emocional é quando existe a codependência e existe a dependência emocional. A dependência emocional é quando o sujeito, ele realmente, ele acredita que depende e ele parece realmente depender. Então, ele consulta você para tomar as decisões, o seu humor baseia o meu humor. Sabe quando eu estou feliz? Aí meu marido chega, estou bem, estou tranquila. Meu marido chega do trabalho e aí ele está mal-humorado e eu fico mal-humorado. Quando o outro é o meu termômetro emocional, isso é um sinal de dependência emocional, eu dependo do outro. Entende? O meu estado de ótimo depende do outro. Então, esse é o dependente emocional. O codependente emocional é aquele que depende que pessoas dependam dele. Já fica mais difícil, né? Esse codependente, geralmente, é a mulher que não consegue sair do relacionamento abusivo. Porque ela acredita que ela pode salvar aquele homem. Então, é isso que impede. Ela está presa na dependência emocional dela. Deu para... Sim. Entender? Agora, quando a relação vai mal, muito tempo aí, uma dificuldade, é possível acreditar em uma mudança no companheiro? É super possível, desde que ele realmente esteja interessado na transformação. Eu não gosto desse termo muda, sabe? Uma pessoa muda. Eu acredito que a pessoa transforma. Porque esse muda fica uma coisa muito singela, né? Vamos supor que eu te traí e me arrependo e falo que eu quero mudar. Eu só sei se isso é uma afirmação verdadeira se tudo na minha vida eu estiver transformando. A maneira com que eu me comporto com as pessoas, a maneira com que eu me comporto com as minhas coisas, com que eu lido com os meus filhos. Tem uma pré-transformação que antecede essa mudança de comportamento. Então, você tem que avaliar tudo o que a pessoa está fazendo para saber se aquele pedido de desculpas, aquele arrependimento é real ou não. Mas, se quiser, todo mundo tem jeito. Agora podemos dizer que a falta de amor próprio pode resultar em um relacionamento desastroso? Totalmente. Primeiro a gente vai ter que entender o que é esse amor próprio, né? As pessoas acham que autoestima e amor próprio são a mesma coisa. E não são, né? Autoestima é algo muito mais profundo, vem muito do autorrespeito, né? E eu acredito que a maior prova de amor a mim mesma é o próprio respeito. Então, se eu me respeito, eu não sou autocrítica, eu não sou exageradamente crítica com mim mesma. Se eu me respeito, eu entendo os meus desafios, eu entendo os momentos que eu estou passando. Se eu me
me respeito, eu falo não quando necessário. Se eu me respeito, eu entendo que nesse momento eu acabei de ter um filho, que eu não vou estar com o corpo que eu desejo. Então, e é interessante porque é diferente da aceitação, que você simplesmente fala, eu estou assim, pronto, acabou. Não. O autorrespeito é, eu entendo que eu estou assim, respeito que eu estou assim, mas também respeito o meu desejo de mudança. Então, esse amor próprio, ele vai estar ligado com o autorrespeito. E se eu me respeito, você há de convir comigo que eu não vou aceitar qualquer relacionamento. O maior problema dos relacionamentos hoje é porque as pessoas escolhem alguém por carência afetiva e dependência emocional, e não pelo simples ato de escolha. Eu sou feliz, Rafael, eu estou realizado com a minha vida, mas eu desejo te colocar na minha vida. Então, olha aí, nosso programa infelizmente está acabando. Fica muita dica aí para você, telespectador. Ionara, obrigado pela sua participação. Venha Eu mais que vezes. agradeço, foi super agradável. Com certeza, esse programa que é para guardar na memória e no coração, para transformar vidas, também vai estar nas redes sociais. Pode compartilhar para muita gente aí que você conhece, tá bom? Obrigado pela sua audiência e até a próxima.